Olá pessoal, vamos voltar daqui de onde paramos. Basicamente a gente tem aqui um back-end organizado, onde a gente tem o index.js, que basicamente só serve, né, para instanciar o servidor, né, deixar ele ouvindo aqui numa porta. A gente colocou aqui a porta 3001 como exemplo, mas a ideia é quando a gente subir isso aqui para o Bluemix ou para algum outro ambiente, que a gente coloque também o endereço do outro ambiente. Então 3001 é uma porta controlada que eu consigo fazer durante o desenvolvimento, mas quando eu for para a produção tem que ser a porta de produção. E geralmente os ambientes eles informam qual é essa porta, então por isso que eu criei uma variável. E para que eu tenha o controle das minhas rotas, então sempre que eu chamar alguma coisa no /API, ele vai abrir esse arquivo rotas aqui, que eu estou importando, tá? Como eu não passei o nome do arquivo exatamente, eu passei só o nome da pasta rotas, que é essa daqui, ele sempre vai cair no index, e aí vai descobrir, ele carrega sempre os dois ou mais, né, quantos eu tiver aqui. Então sempre que eu estiver chamando alguma coisa de postagens, ele vem para cá. Então, por enquanto está estático, minha postagem tem aqui um título, um conteúdo e um autor, sempre exatamente os mesmos, a mesma coisa aqui para o comentários. Então, vamos começar aqui automatizando essa parte de postagens. A gente vai começar a usar o banco de dados, vamos usar o DB2 que fica lá no Bluemix, na IBM Cloud, e substituir e deixar a coisa mais automatizada. Então, primeira coisa, eu vou entrar aqui no Bluemix. Eu vou usar a minha conta pessoal e a gente consegue fazer a criação aqui tudo direitinho, tá? Então, primeira coisa, deixa eu sair aqui desta conta. A gente vai entrar para fazer do zero, que essa conta aqui eu já tinha pronto, então para realmente seguir um passo a passo. Então, eu digitei lá no URL bluemix.net, ele vai abrir para mim o console, então deve ser alguma coisa como console.bluemix.net, deixa eu ver. Isso é, console.bluemix.net, vou fazer login. Vamos ver se ele vai perguntar aqui meu usuário, ou se ele já vai tentar, acho que ele já vai entrar direto com o último usuário. Eu queria entrar com a conta particular. Deixa eu tentar fechar e abrir de novo. Não vou criar uma conta, eu realmente quero abrir a conta que eu já tenho. Bom, vamos tentar aqui então com o meu e-mail, reginaldosantos.com.br, e a minha senha, se não me engano, é essa aqui. Legal, então ele está na minha conta particular aqui, é legal porque a gente pode realmente criar do zero, tá? Isso aqui era um outro exemplo, a gente vai chegar nele depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um recurso novo. Esse recurso, aí aqui à esquerda, eu vou escolher a parte de banco de dados, Data and Analysis, e está aqui, ó, o DB2. Lembrando que tudo que tiver light, ele não vai cobrar, não tem um limite, ele até mostra aqui em cima, não tem um limite de tempo que você pode usar os planos light, tá? Vai ser realmente baseado no consumo. E como é um curso, ou quando você vai criar uma aplicação apenas para teste ou para demonstração, raramente você vai conseguir usar tudo o que o plano grátis te oferece. Então, vamos lá, cliquei em DB2, tenho que dar um nome, então eu vou chamar aqui de DB2 Chomes-blog. O nome aqui não é tão importante, que a gente raramente vai usar o serviço pelo nome, tá? Nesse exemplo a gente não vai. Eu vou confirmar aqui o meu e-mail. E só conferindo aqui, ó, o plano Lite, 100 MB de armazenamento, 5 conexão simultânea. A gente vai fazer um blog com 5 posts, talvez, no máximo, 5 comentários, nunca vai chegar a 100 MB aí, vai ser só eu, só vai ser uma conexão. Então, clico aqui no Create. E ele vai criar, então, uma instância do DB2 para mim. A gente vai precisar dessa informação daqui a pouco.
Eu já vou deixar pelo menos criado as duas tabelas, vou criar uma tabela de comentários e uma tabela de postagens, nem vou criar de usuário ainda, a gente volta depois para fazer isso, tá? O objetivo hoje é realmente substituir, no mínimo, o postagens pelo acesso ao banco de dados. Então, vamos lá. Ele criou para mim aqui o meu, a instância do DB2, eu vou clicar nela aqui para a gente abrir. Ele vai carregar um painel. E eu vou clicar aqui no Open Console, onde ele vai realmente agora sim iniciar o meu DB2. Aqui ele chama de DashDB, é o DB2 aqui, ó, na nuvem. Então, legal. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui direto nesse menu. Antes uma demonstração, né? Vou clicar aqui nesse menu hambúrguer e venho aqui em Connection Info. Ele vai mostrar tudo que eu preciso saber desse banco de dados. Então, se eu quiser instalar, por exemplo, para rodar localmente no Mac, Linux, Power Linux ou Windows, aqui tem todos os arquivos, pode fazer download do driver, ele explica como usar. E o que nos interessa bastante, principalmente se você quiser conectar isso num aplicativo de banco de dados seu, né, um gerenciador de banco de dados, aqui ele mostra host, porta, nome do banco, usuário, a senha eu vou mostrar outro lugar onde você consegue pegar a senha. E se você estiver conectando ele sem SSL é desse jeito, com SSL a diferença é que ele vai pedir para você fazer o download do certificado, tá? A gente vai daqui a pouco conectar ele sem SSL mesmo. Vamos criar as duas tabelas, então eu venho aqui em Load, vai ser bem, nada profissional, tá? Vou simplesmente deixar duas tabelas, opa, não é Load, perdão, é Explorer. A gente vai criar sem índice, sem nada por enquanto, depois a gente volta e altera. O importante hoje é eu garantir que o meu back-end está conectando no banco de dados, tá? E a gente vai refinando aos poucos. Então, vamos lá. Eu cliquei no Explorer, ele está me mostrando aqui 3 esquemas, a gente vai sempre usar esse que não tem nada aqui, tá? Como sample, então eu vou clicar nele. Cada pessoa vai ter um esquema diferente, tá? Ele gera o nome na hora. E eu vou clicar aqui, ó, à direita em New Table. Cliquei em New Table, eu vou chamar então essa tabela primeiro de postagens e eu vou ter algumas colunas. Eu vou ter a coluna ID, que vai ser int, eu vou ter a coluna, deixa eu espiar aqui, ó, título, conteúdo e autor. Vou até chamar desse jeito mesmo. Título vai ser varchar, conteúdo, eu vou deixar varchar, lembrando, depois a gente vai fazer a parte de melhoria do banco mesmo, fazer relacionamento, tudo que precisa, tá? Mas, por enquanto, para deixar mais simples, título, conteúdo, título, conteúdo e autor. Autor eu vou deixar um pouquinho menos de caracteres. Então, ID, título, conteúdo e autor. Isso é o que eu quero para postagens, só reproduzindo o que eu tenho aqui, tá? Título, conteúdo e autor. Vamos lá. Também para deixar reproduzindo, eu não vou colocar o ID, tá? Quando a gente realmente for fazer isso daqui no formato relacional, eu crio um ID auto-incremento. Então, por enquanto, título, conteúdo e autor, do jeito que está ali, vou clicar em Create. Opa, não. Create, então está criando a tabela postagens. E eu já vou criar também a de comentários. Então, comentários. Eu vou vir aqui, como é que a gente tinha pensado, só tem conteúdo e autor. Então, maravilha. Vou tirar o índice por enquanto. Vou duplicar essa daqui. Então, esse daqui vai ser conteúdo. Essa daqui vai ser autor. E para ficar igual, vou deixar o autor com 55 só. Legal? Então, criar também. Com isso, eu vou ter as duas tabelas criadas. Lembrando, o objetivo hoje não é chegar na perfeição, é conseguir fazer a conexão entre os dois, tá? Legal. Feito isso, eu volto para minha abinha aqui onde estava o Bluemix, onde está o meu serviço, e eu vou criar a credencial, que é como eu vou realmente acessar o banco pelo nosso aplicativo. Então eu venho aqui em Service Credentials, vou clicar em New Credential, vou manter aqui como Credential One mesmo, esse nome não faz diferença para a gente, e vou aqui embaixo clicar em Add, e ele vai criar então as senhas, né, tudo que eu preciso para acessar o banco. Se eu clicar agora em View Credential, maravilha, um montão de informação aqui, a gente vai usar daqui a pouquinho. Então, legal.
A parte de banco está pronta, já tenho 2 tabelas, já tenho aqui a lista do que eu preciso para acessar. Vou implementar isso agora no meu back-end. E eu vou implementar, deixa eu voltar aqui para a minha linha de comando, terminal. Eu tenho 2 abinhas aqui, tá? Para quem não lembra, a primeira aba, deixa eu dar um list aqui, ó. Ela está no meu back-end. E a segunda aba, a única diferença é que eu entrei nessa pasta client, que é onde está rodando o front-end. Tá? A gente vai trabalhar agora só no back-end e eu vou instalar uma dependência nova aqui para fazer a conexão. Eu vou instalar, e aí, legal. Como que eu descubro essas coisas? Então, a gente vem aqui no npmjs.org, é o site que coordena, né, todos os pacotes que a gente pode instalar via npm ou via yarn. Então, eu pesquisei aqui uma ferramenta para acessar o IBM DB2. E está aqui, ó, a primeira que aparece é esse IBMDB. E essa é a biblioteca que eu vou usar de verdade. Então, eu vou clicar nela, vamos seguir passo a passo. Como é que eu faço para instalar? Opa, legal, npmi IBMDB. A única diferença é que eu vou querer salvar isso no meu projeto. Então, eu vou realmente salvar como dependência. O que eu vou fazer? Então, eu vou abaixar aqui para ir acompanhando. Ó. Então, eu vou digitar npmi, que é um install. Eu vou colocar "-save" para salvar IBMDB. Tá? Aperto Enter e ele vai instalar para mim, então, essa dependência. Legal, instalou, maravilha. Como que usa isso agora? Então, enquanto ele vai instalando, eu vou continuar aqui na documentação. A documentação ela vai explicar como a gente faz para usar isso daqui tudo. Tá? Aqui, ó, Quick Example, maravilha. Então ele manda instanciar a biblioteca IBMDB numa variável, aí chama essa variável .open, passando esse monte de informação aqui de banco de dados, que é aquilo que eu guardei, deixei salvo ali no IBM Cloud. E aí ele vai executar uma query de exemplo. Então a gente vai começar exatamente com esse exemplo, só para ver se ele consegue conectar no meu banco. Se ele conseguir conectar no meu banco e rodar uma query aqui, ó, ele está usando até sysdummy, é uma query fake, né, onde ele deve retornar, nesse exemplo, ele tem que retornar para mim o número 1. Se ele retornar o número 1, significa que ele conseguiu ir lá no banco, conseguiu rodar uma query e voltou. Tá? Que é o que interessa. Melhor do que ele retornar um erro. Então, é isso que a gente vai simular aqui agora. Ainda não terminou de instalar a biblioteca, né? Tem que instalar essa dependência. Assim que fizer isso, eu vou fazer um teste aqui. Ó. Então, opa, tá quase... legal, terminou de instalar a dependência. Eu volto aqui, eu vou começar em postagens mesmo. Tá? O que eu vou fazer? Então, sempre que eu cair em postagem, vou empurrar isso tudo aqui para baixo, eu ainda vou continuar retornando esse JSON, mas eu vou pelo menos fazer a conexão com o banco e vou mandar imprimir no console mesmo. Tá? Então, deixa eu ajustar as janelas, eu vou empurrar essa mais para cá e vou trazer esta outra mais para cá. Assim a gente consegue ver, deixa eu fechar esse cara aqui. Legal, assim a gente consegue ver no que a gente está digitando. Então, primeira coisa, eu vou importar aqui, ó, em vez de usar o var, eu vou usar já o const, né? Const IBMDB é igual a require o IBM underline DB. Maravilha. Fiz o opa, digitei errado aqui, const. Legal. Então, importei aqui, vou poder usar. Eu vou usar aqui dentro do jeito que ele mostra aqui, ó. Então vai ser ibmdb.open e vou passar aqui esse monte de informação. O que ele faz lá no final? Depois ele passa uma função. Então, legal. Passa esse monte de informação, vou colocar aqui vírgula, já vou usar erro function, tá? Então, esse erro function está esperando um erro. Opa, perdão. Ele está esperando um erro ou a conexão mesmo. Então, erro function. E quando ele volta aqui, eu vou verificar se teve erro. Então, se tiver o erro, ou seja, se retornar alguma mensagem de erro, o que eu vou fazer? Vou dar um return console.log e vou passar o erro. Ok? Então, se deu erro. Se não deu erro, o que eu vou fazer? Vamos lá, ele vai realmente
conectar e rodar uma query, tá? Essa query eu vou colocar aqui, vai ser alguma coisa, e depois disso ele vai me devolver também um error function, que vai ter o erro agora da query ou o dado, tá? Então, vem para cá. De novo, verifico se teve erro. O que eu faço? Console.log. Em vez de devolver o erro direto, eu vou colocar até aqui dentro aqui um objeto. Então, ó, erro e o erro que ele retornou. Tá? Só para aparecer num formato diferente aqui. Agora, se não deu erro, então, else, eu vou imprimir o dado, o que ele retornou em si, tá? Console.log. Também vou fazer assim, ó, e o data, ok? Então, depois que eu faço isso, ainda seguindo aqui a ordem, eu vou fechar a conexão. Com erro ou sem erro, depois que eu rodei, eu fecho a conexão. Também é um error function que não espera nada, então eu vou criar aqui, opa, não pegou, um outro error function, que simplesmente console.log, e eu vou colocar conexão encerrada. Beleza? Então, o que nos está faltando aqui? A query, eu vou copiar essa daqui mesmo, do sysdummy. Tá, então, select 1 from sysibm.sysdummy1. Isso aqui é padrão, tá? É simplesmente um ambiente fake para você poder rodar alguma coisa. Se essa query for executada, ela vai ter que trazer aqui, no meu caso, o número 1, poderia ser qualquer outro número, depois eu mudo para mostrar. E a parte mais complexa da história vai ser essa linha aqui que pede um montão de informações. Então, eu vou também copiar, vocês vão ter acesso aqui, né? Tá lá no npmjs. Eu vou copiar isso daqui tudo que está entre aspas e vou colocar aqui também entre aspas. E agora a gente vai alterando o que for preciso. Então, tudo que tiver entre o sinal de menor e o sinal de maior é o que eu preciso alterar, tá? Então eu vou começar aqui por dbname. De onde eu vou pegar isso? Lá do IBM Cloud. dbname, aqui é o db, vamos ver se ele não mostra nenhum outro dbname, não. Então, dbname é o db, vou copiar aqui, opa, acho que não copiou. Vou copiar aqui, vou trazer para cá, então dbname agora é bludb. Hostname, então seleciona aqui o hostname, do sinal de menor até o sinal de maior. E hostname eu lembro que tem aqui, hein? Aqui, ó. Hostname. Não precisa das aspas, tá? Então eu vou pegar aqui o conteúdo dele sem as aspas. E colo aqui na frente. Próximo que ele pede é o ID. Aqui é engraçado, né? Ele já não está com o sinal de menor e maior, mas é para trocar também. Aqui é para colocar qual é o DB user. E o meu user é aqui, ó. Esse é meu user, username. Então, copio daqui, colo aqui. Password, né? PWD, ele estava aqui embaixo. Então, vou copiar sem as aspas, isso daqui tudo. E vou colar aqui em cima. E porta, aqui, ó, é o primeiro, 50.000. Também colo aqui em cima, confiro se não sobrou nada. Protocolo ele já deixou como TCP/IP, então eu não preciso, nesse caso, alterar, tá? Ele vai ficar TCP/IP mesmo. Então, não esqueci nada aqui. Aparentemente não. Eu vou salvar. E como que eu vou testar isso agora? Eu vou rodar o servidor e vou acessar aqui /API/postagens. E vamos ver o que ele vai imprimir para mim no console, se ele vai imprimir realmente os dados que ele trouxe, no caso, vai ter que aparecer dados 1, que é o que eu estou esperando, tudo bem? Então, vou voltar aqui no meu terminal, vou executar aqui o meu index, vamos ver se não vai dar erro nenhum, não, o servidor já está rodando na porta 3001, então vou dar um refresh.
só para ele aparecer funcionando. E agora eu vou colocar barra API, barra postagens. É no console. Então, desculpa, isso daqui é o que ele retorna, então só para a gente conferir, ó. Aqui, ó, no final eu estou mandando ele dar um res.json, ou seja, ele retornou isso daqui, só que todo o resto está no console. Então vamos espiar aqui, ó, inspect, eu vou clicar em console, eu vou até rodar de novo para ver se ele aparece ou não. Então navegou para lá e não me retornou. Ah, desculpa de novo, é back-end imprime aqui. Então, legal, funcionou, tá vendo? Ó, dados, e ele trouxe aqui realmente o número 1, que é o que eu estava esperando, e conexão encerrada. 2 vezes, porque eu acabei rodando 2 vezes. Só para ver que legal que ele realmente funciona, eu vou mudar aqui o nome do banco de dados. Eu vou colocar um X aqui na frente, um X tracinho. E aí ele vai ter que dar esse erro aqui, tá? Um erro de conexão. Perdão, esse erro aqui, ó. Ele não conseguiu abrir o banco de dados. Esse erro aqui, ele não está com a mensagem erro na frente. Então, deixa eu voltar aqui o terminal, vou parar e vou rodar de novo. Deixa eu até limpar para ficar legal. Node index.js, então o servidor está rodando. Vou dar um refresh, volto para cá e ele imprimiu aqui o erro, dizendo que a comunicação com o servidor foi detectada, comunicação protocolo TCP/IP, ou seja, ele simplesmente location where the error detectado. Ele não diz exatamente qual foi o erro, ele não consegue dizer para mim, por exemplo, foi o banco que está errado, mas ele conseguiu ir até lá. Eu vou tirar então esse ZDB e agora vou errar a senha. Então, PWD, depois do R eu vou colocar um X maiúsculo. Tá? Vamos ver agora se ele consegue mostrar para mim. Eu vou até fechar esse console daqui, porque não é front-end, a gente está mexendo com o back-end. E vou parar o servidor e vou rodar ele de novo. É para dar erro de senha agora. Vamos ver o que ele retorna. Security process fail with reason to... Isso, ó. Usuário e ou sem inválido. Então, realmente, ele conseguiu ir até o servidor, não conseguiu entrar por causa da senha. Eu realmente coloquei um X a mais aqui no final. Vou tirar esse X. Lembrando que toda vez que eu altero alguma coisa no back-end, eu tenho que parar a aplicação e rodar de novo. Vamos ver agora, está rodando, vou dar um refresh, agora é para ele retornar dados, aqui, retornou dados, maravilha. Última alteração, vou mudar a query agora, vou mandar colocar 5 ao invés de 1, salvei, vou parar e já vou subir de novo, então agora em vez de 1, tem que vir 5, se isso funcionar, maravilha, ó. Agora ele retornou o número 5 aqui para mim, ele mostra a chave e o valor. Legal. Então, com isso feito, vamos agora fazer ele realmente trazer alguma coisa da minha tabela. A princípio, eu vou trazer simplesmente um list e o banco está vazio. Não é esperado que traga alguma coisa. Vamos voltar aqui para a parte de código. Vou dar uma formatação melhor. E eu vou colocar então a minha query correta agora, tá? Então eu vou querer select, eu vou querer tudo, aí eu não lembro esse nome que está aqui, o nome do esquema aqui, ó. Então eu vou copiar o nome do esquema daqui, porque ele é bem complexo, a gente não consegue alterar isso, então vou colocar aqui o esquema, e eu quero da tabela postagens, então que é essa daqui, postagens, tá? E agora eu vou devolver dados mesmo, tá? Direto o data. Tá? Então, o que eu espero agora? Não vai vir nenhuma linha, tá? Vai vir um array vazio, porque não tem nada ainda na tabela. Vou salvar, vou lá no terminal, paro a conexão, rodo de novo, opa, letra minúscula, node index, e vamos lá no barra postagens. Maravilha, veio então
um array vazio, porque não tem dados lá dentro ainda. O que nós vamos fazer agora? Eu vou criar uma rota. Aliás, agora eu não preciso mais devolver isso aqui. Agora eu já posso realmente res.send data. Tá? E eu vou tirar ele daqui, porque como é assíncrono, eu vou retirar ele daqui e vou colocar aqui onde realmente eu tenho os dados. Ok? Então, qual que é a estratégia? Entrei no barra postagens, ele vai fazer a conexão com o banco. Se der erro, ele já escapa aqui. Se não, ele executa a minha query. Se der erro na query, ele avisa aqui. Se não, ele devolve os dados para quem chamou. No caso, o browser vai estar chamando essa query. E eu já vou fazer uma outra rota aqui, que vai ser a parte do post. Ou seja, quando eu vou gravar uma postagem nova. Então, o que eu vou fazer? Vou usar aqui o meu router, então router.post, ou seja, sempre que chegar uma... Aliás, perdão, pessoal, eu vou colocar via get agora, só para a gente não precisar criar um formulário ainda, só para ver realmente funcionando, tá? Eu vou colocar via get, nós vamos passar o parâmetro na URL para garantir que ele está conectando. A gente vai alterar isso via post na próxima aula, quando a gente for fazer o front-end dessa aplicação. Então, por enquanto, eu vou deixar via get. E aí vai ser um via get em, por exemplo, barra postagens, barra nova, tá? Sempre que eu fizer uma nova postagem, vou passar aqui request, vírgula, response. Isso aqui é o function. E aí, o que eu vou ter? Vou copiar para não ter que fazer tudo de novo. Também, futuramente a gente vai organizar isso aqui. Não vou ficar passando isso aqui tudo aberto, né, para quem quiser ver, a gente vai organizar melhor, mas deixa eu copiar essa linha para cá. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Vou colocar então, abrir a conexão, vamos lá. Se tiver um erro, o que eu vou fazer? Eu vou dar então return console.log e vou dizer... Vou fazer mais bonitinho aqui, ó. Vou colocar ele como objeto, vai ter então um erro. E vou colocar uma mensagem que vai ser, por exemplo, conexão falhou. Bom, isso aqui é uma string, tem que estar entre aspas. Legal? Então, se der um erro de conexão com o banco, eu coloco qual é o erro e dou uma mensagem mais clara aqui em português mesmo, dizendo conexão falhou. Se não, eu vou rodar minha query. Então vai ser com, é o nome da conexão, 2 N's, né? Com ponto query. Daqui a pouquinho eu vou dizer qual é a query. Vamos lá montar a query. Como eu vou passar parâmetros nessa query, o que realmente estiver vindo na URL, eu vou usar aqui o template string. Então, apóstrofo, apóstrofo. E vamos lá, vai ser um insert into. Aí não adianta, tem que copiar esse negócio. Vou copiar os dois já, o nome do esquema aí da tabela. Então, insert into esquema.tabela, vai ser postagens. Aí um insert, aqui eu digo quais são os campos. Então os campos, eu não lembro. Postagens. Então título, vamos lá. Título, vírgula, conteúdo, vírgula, autor. E depois eu coloco values e digo exatamente quais são os valores. Os três aqui são strings, então eu já vou colocar aqui, para não esquecer, isso aqui eu sou craque em esquecer isso. Legal, já digo então que os três valores são strings, logo eu tenho que colocá-los entre aspas. E aí, quais são esses três valores? A gente vai estar recebendo isso daqui, por enquanto, via get. Via get vem na URL, então ele vai vir dentro de rec.query. Então, eu vou chamar aqui, vou colocar, lembra, template string, né? Então, minúsculo, rec.query. Isso aqui vai ser o título. O segundo, template string, rec.query. Segundo é conteúdo. E o terceiro, a gente abre aqui, rec.query.autor. Ok? Título, conteúdo e autor. Então,
essa vai ser a minha query. E depois disso, a gente vem aqui, coloca uma vírgula e vai ter um erro function que vai me devolver um erro ou dado em si. Opa, espaço não. Aqui. Eu vou aumentar aqui para ficar fácil aí, quem estiver copiando vai conseguir enxergar em tela toda, tá? Então, deixa eu só entender aqui, ó. Conexão é o que ele me devolve aqui, legal. Então, com.query, insert into postagens, eu vou inserir o quê? O título, conteúdo e o autor. Quais são os valores? Rec.query título, rec.query.conteúdo, rec.query.autor, entre aspas, porque são strings. E depois que ele executar essa query, ele vai me devolver ou um erro ou o dado em si. E é um erro function. O que eu vou colocar aqui dentro? Então, primeira coisa eu vou tratar se tiver erro. Então, se tiver erro, ele vai dar um console.log e eu vou seguir aquele mesmo esquema lá de cima. Eu vou colocar erro, qual é o erro, e uma mensagem query select, aqui insert, query insert, falhou, ok? Opa, agora, se não der erro, então, se não, aí eu vou mandar também imprimir console.log o dado que ele trouxe e vou dar já um res.send do dado para quem chamou, ok? Que tem um cara fechando aqui, o que está errado? Vou abrir aqui. Ah, sim, falta fechar a conexão. Então, eu vou vir aqui, vamos lá, connection.close, ele é um erro function sem parâmetro, e eu simplesmente digo console.log, e vou colocar aqui conexão encerrada, ok? Vou salvar, tinha alguma coisa errada aqui. Eu fechei o erro function, mas não fechei o parênteses aqui do open. Isso é legal. A gente deixar. Eu estou usando aqui um complemento que ele coloca por cores os parênteses, tudo que eu estou abrindo. Então, foi bastante simples aqui. Estou vendo que tem um amarelinho, uma chave amarelinha fechando. Eu abri ela aqui e antes dela tem um parênteses azul que nunca fecha esse parênteses azul. Então, eu vou fechar ele aqui, ó. Ele sozinho muda para azul e tirou o erro. Então, é bastante simples de descobrir o que eu estou deixando para trás. Então, vamos lá. Tenho o meu get, por enquanto, que vai inserir alguma coisa no banco. Eu vou querer fazer esse teste de inserir e logo em seguida de fazer a leitura para ver se ele realmente inseriu. E aí, algumas coisas. Como agora eu vou inserir via query, ele está esperando aqui um cara chamado título, um cara chamado conteúdo e um chamado autor. Então, vamos lá. Em postagens /nova, aí eu vou colocar via query, né? Via query depois. Então eu coloco aqui interrogação, ele, vamos lá de novo, ele espera título, então título é igual a, vou chamar de meu primeiro post, tá? Pode ter espaço, não tem problema. Vou colocar e comercial para colocar o próximo. O próximo é conteúdo. Conteúdo é igual conteúdo do meu primeiro post e comercial, o último que é autor. E o autor vai ser Reginaldo Santos. Feito isso, pessoal, vou dar um enter aqui. E ele fala que não conseguiu encontrar postagens /nova. Desculpa, vou salvar isso aqui tudo na URL só para não perder. O que acontece? Lembrando, a gente está mexendo com o back-end, fez uma alteração, tem que parar o servidor e tem que inicializar o servidor novamente. Então, node index. Ou uma coisa muito útil que a gente pode usar é instalar aqui, ó, dar um npm install
vou colocar como global um cara chamado NoDemon, tá? Se você instala o NoDemon, ele fica ouvindo alterações no código e ele reinicia o servidor sozinho. Eu já tenho ele, vou executar, só para não ficar caindo nesses erros bobos. E agora qualquer alteração que eu fizer no back-end, o próprio NoDemon vai se preocupar em parar o servidor e iniciar para mim de novo. E aí não pagaria esse mico aqui. Então, de novo, eu vou chamar aqui /API, /postagens, /nova, com interrogação. Título é igual ao que quer que eu coloque como título. Não tem problema esse %20, é o próprio browser que coloca. O front-end sabe lidar com, o back-end sabe lidar com isso, tá? O importante é ter exatamente o mesmo nome que eu passei aqui, é o nome que eu estou dizendo que eu espero receber, então título, e comercial, o próximo, de novo, o nome da variável igual ao que quer que tenha lá dentro dela, e lá no final o autor é a mesma coisa. Então, vou dar o Enter agora, e maravilha. Por que ele voltou um array vazio? Porque um insert, ele realmente não devolve nada, tá? Então, até aqui, realmente, nem precisava dar um console.log, eu poderia colocar uma mensagem aqui, ó, dado inserir, ou postagem inserida com sucesso. Então, se ele chegou até aqui é porque deu certo, ok? E agora eu quero ver o que aconteceu. Se eu chamar só o /postagens, sem o 9, sem esse monte de coisa aqui no final, ele tem que listar para mim. Legal, tá aqui, ó. Então, o título, meu primeiro post, o conteúdo do meu primeiro post e autor, Reginaldo Santos. Legal? Então, está funcionando. Eu já tenho, então, o meu Node que conecta com um banco de dados, o IBM Cloud na nuvem. Vou até lá no próprio IBM, no IBM DB2 aqui, e vou mandar agora listar o conteúdo. Então, postagens. Vou clicar aqui em postagens. E aqui embaixo tem o botão View Data, que é onde ele vai mostrar. E maravilha, está aqui, ó. Título, conteúdo e autor. Então, tá feito aqui, pessoal. Espero aí que vocês façam o de comentários, é extremamente simples, é só seguir a mesma lógica. E na próxima aula, a gente ainda não vai se preocupar tanto em ajustar essa parte aqui da rota, de ter o nome do banco, cada rota conectar de novo, ainda não. Na próxima, a gente vai se preocupar em fazer um front-end, um formulário onde eu consiga cadastrar coisas no banco usando essas APIs aqui do back-end e listar também. Fica então para a próxima e a gente se vê lá. Até mais.